Olá, minha gente, como estão? Bom dia, aqui é de manhã. Então, nós vamos hoje falar sobre mordomia e um tema bem interessante para os cristãos, muito importante. Mas primeiro vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor Deus, pela vida, pela saúde, por mais o dia que o Senhor nos deu na tua presença, Senhor Deus. Com esperança, com paz no coração, Pai amado. Muito obrigada pela vida dos nossos familiares e amigos, Senhor Deus, que estão todos bem, com saúde. Traz a tua palavra, Senhor Deus, que venha do alto, Pai amado, do teu coração para as nossas vidas. Que nós venhamos refletir nossas ações dia após dia. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Então, minha gente, o termo mordomia é muito utilizado no meio cristão, no meio dos crentes. E vamos ver o que significa, primeiro, mordomia. A palavra mordomia geralmente tem 3 significados. E o sentido original dela, a palavra vem do mordomo, que é do latim, e significa simplesmente chefe da casa. Mas tem também o uso coloquial, que é o que a gente mais usa aqui no Brasil, que é regalia, mordomia, vem de mordomia, que designa um conjunto de vantagens, privilégios, mimos, facilidades e conseguidos sem esforço. É muito conhecido por esses termos que eu falei agora. E no sentido político tem outro significado. Descreve benefícios extrasalariais concedido por empregadores, como moradia, alimentação. Mordomia no lado político significa isso, para os altos funcionários. Já no contexto religioso, que é o nosso caso, o termo ganhou um significado profundo, que ele se refere ao princípio de que o ser humano não é dono de nada, mas sim um administrador e um despenseiro de dons, tempo, talento, saúde, finanças e recursos que recebeu de Deus. Para o crente é diferente. É desse jeito como eu falei, ele não é dono de nada. Ele simplesmente vai administrando tudo que Deus vai dando para ele. E o que a gente tem nas mãos? Estou falando eu e você. O que nós temos nas nossas mãos? A Bíblia fala que tudo pertence a Deus. E isso está escrito lá em Salmos, no capítulo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Ou seja, tudo pertence a Deus. Tudo. Só um minuto, gente. Princípio de propriedade, da propriedade, reconhecer que tudo pertence a Deus. E esse reconhecimento implica em algumas coisas, como amar a Deus e ao próximo, como o centro da lei, que está lá em Marcos, capítulo 12, do 30 ao 31, do versículo 30 ao 31, que amar ao próximo como centro da lei também faz parte de mordomia. Evitar exploração ou uso egoísta dos recursos. Tudo que você recebe, você não ser egoísta e não fazer exploração de pessoas e também de talentos. Isso acontece muito no meio gospel, exploração de talentos, muito. Viver com gratidão e responsabilidade, sabendo que a vida e tudo que temos são presentes divinos. Tudo é que Deus nos deu. E no meio crente, no meio gospel, nós vivemos diferente do mundo. A gente pensa diferente, a gente sabe que tudo que Deus dá é porque é para a gente administrar. Por exemplo, eu vou só dar um exemplo. Deus geralmente dá um filho, né? Do nada. Aí a pessoa, eu não quero, meu corpo, minhas regras. Entendeu? E a gente não, a gente já entende que Deus é vida, que se Deus está dando, é porque é para a gente administrar. Pelo menos é assim que o crente tem que pensar, gente. Buscar intimidade com Deus, confiando que Ele guia e sustenta todas as coisas.
A intimidade com Deus é algo que o crente precisa estar em conexão o tempo todo. Assim como a gente está em conexão com as redes sociais, a gente tem que estar em conexão com Cristo. Ageu 2:8 fala: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. É aquilo, né, que eu comentei ainda agora. Toda a renda que Deus dá para a gente administrar com carinho e doar para o Senhor com todo o coração, também é mordomia, isso é um dom, sabia? Não é todo mundo que sabe fazer isso não, crente. Verdade. Dizer que algo pertence a Deus é reconhecer a sua soberania, o cuidado e a autoridade sobre toda a criação. Isso inclui a vida humana, que eu falei do próximo ainda agora, não foi? A natureza, cuidar bem da natureza, dos animais, os dons e até mesmo saber de Cristo. É um dom, Deus está te dando. Cuida disso. A compreensão desse princípio nos convida a viver com fé, amor, mas sobretudo com responsabilidade. Deus está colocando nas tuas mãos, você é responsável por aquilo que Deus está te dando. A natureza é transitória, ou seja, a gente trabalha a vida inteira. Aí a gente pensa, eu estou trabalhando para mim. A gente trabalha para a gente, mas tudo que a gente tem vai ficar para alguém. A gente morre e nada fica para a gente. Assim como os reis passavam a, a riqueza de geração em geração e não paravam em mão nenhuma. Assim é a nossa vida também. E Deus vai nos dando. Deus nos dá família para a gente administrar, Deus nos dá os nossos filhos, os nossos amigos. Esse amor ao próximo aí pesa muito na nossa geração em relação a essa mordomia. Hoje em dia as pessoas não querem mais saber de falar. Eu vejo um monte de gente andando com fone no ouvido, não olha nem quem está na frente, nem não olha para os lados, vai embora com aquele fone de ouvido, como se existisse só ele no mundo. Não quer saber de falar com pessoas. Essa geração é desse jeito. E a gente não pode ser assim, cristão, crente. A gente não pode ser desse jeito. O amor ao próximo cai por terra nesse mundo. E no mundo contemporâneo, o valor muitas vezes é atribuído às posses materiais. É o capitalismo, né, gente? A pessoa vai acumulando, acumulando, acumulando e vai administrando e vai, sabe, vai ficando e não sabe ajudar ninguém, não sabe honrar a Deus com aquilo que Deus está dando. A verdadeira riqueza reside na conexão espiritual e na busca pela virtude. O chamado à generosidade e gratidão. A prata e o ouro pertencem ao Senhor, somos chamados à generosidade e à gratidão. Eu comentei ainda agora sobre o amor ao próximo. Para mim, esse é o principal, é o que mais pesa, porque é um mandamento. Reconhecemos que todas as posses são dádivas de Deus e devemos usá-las não apenas para o nosso benefício, mas também para o benefício daqueles que estão ao nosso redor. Ajudar alguém nunca é demais e sempre tem alguém precisando. Se Deus está dando, pode crer que alguém vai precisar e você vai doar de todo o coração, você vai ajudar. Às vezes não é 1 milhão, não. É um pouco. Às vezes passa alguém na porta da sua casa, me vê aí 1 quilo de feijão e você dá e está tudo bem, você está honrando a Deus. Soberania de Deus é entender que nada escapa do controle dele, nada. A confiança na provisão divina, mesmo diante de dificuldades, essa é uma realidade dentro das igrejas. Muitos irmãos passam dificuldade, mas mesmo diante de dificuldades econômicas ou limitações humanas, Deus garante o suprimento necessário para realizar as suas obras. Deus sempre mantém o celeiro dele cheio na igreja. Pode ver que sempre tem alguém para ajudar, sempre tem alguém para doar, sempre tem pessoas dispostas a administrar também isso. Mas a prioridade espiritual, vamos lá, prioridade espiritual
O versículo pede que os fiéis coloquem a obra de Deus em primeiro lugar, confiando na sua orientação e recursos, em vez de priorizar interesses pessoais ou bens materiais. Muita gente busca a Deus pensando nisso, em conquistar alguma coisa. Porque Deus vai me dar meu carro, porque Deus vai me dar minha casa, e a busca de Deus é incessante por causa que essa pessoa está querendo um apartamento novo, um carro novo, e se Deus não der, como é que fica? E se Deus der, você vai administrar bem? Você vai mesmo aos cultos? Porque às vezes você não vai ao culto, porque eu não tenho carro. E quando Deus dá o carro, você vai para onde? Tem gente que some, não vai mais para a igreja. E Deus está dando, né? São várias coisas, são vários itenzinhos que Deus vai doando para nós, vai preenchendo o nosso coração e às vezes preenche o nosso ego, a gente fica egoísta. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas os irmãos estão indo muito bem, porque a palavra de Deus está sendo propagada por toda a terra. E isso é doação de pessoas que dão de coração nas igrejas, o mundo inteiro, há missionários no mundo inteiro, gente, e isso enche o coração do Senhor, porque o ID está sendo pregado, e são pessoas que custeiam com todo amor e carinho para que essa palavra de Deus se expanda. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada por vocês ouvirem essa mensagem do alto, viu, irmãs? Fiquem com Deus.